Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje venho falar-te de Totally Awesome Hulk. Ora, antes de começar a mostrar-te esta obra de forma mais detalhada, quero fazer apenas 2 apelos. Queria-te pedir para seguires os links do canal para fazer as tuas compras, para ajudares o canal a crescer cada vez mais e também para seguires o Instagram. Eu coloco lá sempre vídeos, pequenos vídeos curtos que não coloco aqui no YouTube, em que mostro as minhas aquisições, conforme vão chegando as caixas, eu a abri-las e mostrar o seu interior. Peço também que subscrevas o canal para dar aquela força, se ainda não fores inscrito, para dares aquele like e partilhares para ajudar a crescer cada vez mais este canal. Antes de passar para uma visão overview desta obra, eu sou, como toda a gente sabe, um fãzaço do Hulk, é dos meus personagens preferidos, gosto imenso dele. É uma obra que traz a volta de Greg Pak de Planet Hulk e de World War Hulk, possivelmente das 3, 4 maiores obras e maiores fases de sempre do personagem. Acho que não há como negar essa situação. Agora, será que é ou não um retorno favorável? Será que ele conseguiu, com esta fase do Totally Awesome Hulk, igualar os feitos e a fama de outrora? Vamos saber isso na minha análise já de seguida. Ora, temos então aqui Totally Awesome Hulk. Este é o volume número 1. É composto por Totally Awesome Hulk de 1 a 6 e tem ainda material de Planet Hulk número 1. O preço dele é $17,99 e tem 152 páginas. Este é o retorno então de Greg Pak ao título do Hulk, não é? Depois daquele run fabuloso que ele teve e super aclamado, dos melhores runs de sempre, com Planet Hulk e World War Hulk, como eu já disse. Temos então aqui na escrita Greg Pak. Temos ainda no desenho Frank Cho do capítulo 1 ao 4 e depois no 5º e no 6º temos Mike Choi. Depois no one shot Phoenix Burning temos também Greg Pak, mas depois o artista já é Takeshi Miyazawa. Temos aqui uma introdução engraçada com um personagem que aparece aqui no título do Hulk, que é este robozinho que no fundo é a irmã do Amadeu Cho, a irmã entre parênteses, porque é apenas um robô que transmite as intenções da irmã, que no fundo é quase um intercomunicador, e é o que ele explica aqui no início, de forma engraçada, que é um bocadinho já um início de uma avaliação, que é: este título é diferente. Este título é diferente. Eles quiseram claramente dar aqui um Hulk diferente, quiseram fazer aqui realmente um Hulk engraçado, histórias mais descontraídas, talvez, por que não dizer, um bocadinho se calhar mais adolescentes, também para apanhar um público diferente. O próprio personagem é um personagem adolescente. O Amadeu Cho, neste momento, que se passa esta história, tem 19 anos. Temos aqui então o início logo com uma piada de o mundo praticamente a acabar e ele a comer hambúrgueres, não é? Isso é chamada a atenção pelo tal robô, que é a irmã. No fundo, o que é que se passa aqui? Esta história, ele não te traz inicialmente, pode-se ficar a pensar ao ver estas primeiras páginas, aqui uma imagem fantástica. O Frank Cho tem um traço fantástico, gosto imenso. Tem aqui esta pancadaria já logo de início, é mesmo a Hulk. O que é que traz aqui este encadernado? Pode ficar a aparecer aqui pelo início, em que demonstra já o Amadeu Cho como Hulk, que ele nos vai contar a origem, do que é que se passou, ou que falta aqui alguma coisa. Não falta aqui nada. Ele começa já como o Amadeu Cho, como Hulk, e aos poucos e poucos vai tendo alguns flashbacks que vai mostrando então o que é que se passou. E é mais uma piada, não é? Ele queimou através desta batalha com esta tartaruga de 2 cabeças, acabou por queimar a roupa e então ficou totalmente nu, que mais uma piada. Ou seja, este é o âmbito deste encadernado. Este Hulk é um Hulk assim mais engraçado, que tem uma razão de ser também, penso eu, apesar de não só ter lido este primeiro volume. E então o que é que acontece? Aqui nós temos já Amadeu Cho como Hulk, temos já a sua irmã como Oráculo. Nós fizemos aqui uma passagem para o Batman. A irmã dele é o Oráculo, ou seja, está sempre a ajudá-lo. O posto de comunicação deles é esta carrinha de hot dogs, ou o que é, que é a base deles, não é? Que é uma base movível, porque a função deles é então, o Amadeu Cho decide ser o maior super-herói de sempre, porque ele acha que o Hulk é e sempre foi o maior super-herói que o mundo já
tinha visto, e então ele pretende continuar esse legado e andar a resolver todos os problemas que acontecem no mundo. Só que acontece um problema. Ele é um miúdo e, como tal, tem as complicações da idade, que é... tenta fazer tudo um bocadinho à maneira dele, é um bocadinho impulsivo, distrai-se com facilidade, principalmente com mulheres. Acontece aqui uma situação que é, ele está sempre muito de olho aquela situação que eu mostrei aqui anteriormente, demonstra aqui, ele aqui estava a tentar se meter com a rapariga, ou seja, ele passa muito tempo a meter-se com as raparigas, aquela coisa própria da idade e por aí afora, então ele trabalha muito esta situação, ele é um bocadinho desligado dos seus objetivos, distrai-se com facilidade, ou seja, não é altamente competente naquilo que tem que fazer, e então leva ralhetes da irmã, e é assim que nós somos colocados logo na história de caras, com ele a resolver uma situação, percebemos que ele tem uma irmã que é o oráculo dele, onde é que é a base onde eles trabalham, e por aí afora, e ficamos assim um bocadinho perdidos, a pensar que faltou alguma coisa, mas não faltou. Aqui é a tal situação que eu estava a falar, aqui começamos a ter então os flashbacks do que aconteceu, aqui é o Robert Bruce Banner, não é? Temos aqui o Bruce Banner e a contar aqui um bocadinho o que é que aconteceu, a explicar como é que ele se tornou, Amadeus Cho se tornou o Hulk, o que é que aconteceu com o Bruce Banner. Não vou estar aqui a dar esse spoiler, mas tenho a dizer que a situação tem tanto de interessante como tem de um bocadinho tirada assim do nada. Não vou estar aqui a dar grande spoiler em relação à situação, mas é um bocadinho forçada a situação. Mas é um momento tenso. Estes flashbacks são momentos tensos. Um momento bastante tensos. Que gera então um interesse bastante grande. Não é tão interessante a resolução. Acho que, basicamente, não querendo dar muito spoiler, existe o Bruce Banner absorve muita radiação e não consegue controlá-la, e aparece o Amadeus Cho para ajudá-lo nesse sentido, ele dispersar essa mesma radiação em excesso. Agora, a maneira como ela é resolvida é um bocadinho estranha. Este é outro momento que eu acho que pode vir a marcar muito esta série, e acho que é fantástico. Aqui o Greg Pak teve uma tirada de gênio. Isto é basicamente o que se passa no interior do Amadeus Cho, ou seja, ele vai a conduzir o carro da sua própria vida, ou do seu controle, sobre o monstro, mas o monstro está atrás, não é? Está na mala, mas está preso por fita adesiva, e ele está à espreita. Esta tirada é uma tirada que acompanha todo este primeiro encadernado, que é a dualidade e o receio dele próprio de perder ou não perder o controle. Temos aqui a entrada também da prima, não é? Do Bruce Banner, temos a She-Hulk, que faz aqui uma participação interessante, mais como aquela pessoa mais velha que dá os conselhos. Temos também aqui Miles Morales, que eu não tenho grande conhecimento dele, sou sincero, mas achei-o aqui excessivamente parecido se calhar com Peter Parker, ou seja, sempre com muitas piadas, constantemente com uma tirada cómica e pouca ação. A própria She-Hulk não tem muita ação. Esta história não é propriamente uma história particularmente, trabalham aqui muito a psicose que vai dentro da cabeça de um personagem que transporta o peso de ser o Hulk, as personalidades que podem sair de aí. Ele acha que tem sempre tudo muito controlado, mas vai-se percebendo ao longo do encadernado que a coisa não está assim tão controlada. O que é que acontece neste primeiro arco? Este primeiro arco, como nós estamos aqui a ver, ele está constantemente a batalhar contra estes determinados monstros. São monstros que surgiram ao longo do país e ele vai tentando controlá-los, não é? Aprisioná-los. E aqui neste confronto encontra então Miles Morales e a She-Hulk, e aqui temos um personagem, Lady Hellbender, que no fundo é uma caçadora de monstros que está à procura na Terra dos maiores monstros do mundo para colecioná-los. E ela encontra então o suposto maior monstro do planeta Terra, que é o mais forte que existe, o Incrível Hulk. E aqui tem mais uma sequência em que ele fica, em vez de estar a fazer o que lhe competia, que era parar esta guerreira, não, fica enamorado por ela, por ter um porte, como dá para ver aqui no desenho do Frank Cho, não fosse Frank Cho o Frank Cho, e fizesse estas curvas constantemente em todos os seus trabalhos, ficou aqui enamorado por ela, embasbacado, e então não cumpre. Isto é um habitué ao longo deste encadernado. Este arco traz voltas e algumas reviravoltas, anda um bocadinho para a frente, anda um bocadinho para trás, aqui há um combate entre eles dois, obviamente, mas depois o combate segue noutro sentido, depois ela percebe-se que afinal o Hulk pode não ser aquele monstro que ela pensava que era, e começa-se a virar para outros monstros. Aparece aqui um monstro clássico dos primeiros tempos do universo Marvel, mas o que acontece aqui, e nós temos aqui, é que existe aqui uma dualidade, como eu tinha mencionado, existe aqui alguma dificuldade em Amadeus Cho, por vezes, em algumas situações, em controlar constantemente o monstro que está dentro dele.
sem querer dar muitos spoilers sobre a situação, mas só para me deixar mencionado, porque realmente é algo que para mim saiu um bocadinho fora do âmbito do normal. A situação que dá um bocadinho de desconforto em relação à situação de como é que um tornou-se o outro, é que eu acho que a premissa é interessante, a execução acho que foi fraca. Para dar assim um pequeno achego à situação, existe um timeline, eles têm tipo 3, 4 minutos para resolver a situação antes que aquilo dê boom, como se costuma dizer, dê boom, e esses 4 minutos dá para fazer tudo. Dá para construir um fato, dá para criar tecnologia, para desconstruir tecnologia, dá para falarem, dá para lutarem, dá para fazer tudo e mais uma coisa. E acho que essa situação é um bocadinho estranha de acontecer. O segundo arco dá-nos aqui um bocadinho umas pitadas, logo de início, dá-nos aqui um bocadinho as pitadas do passado da Amadeu Cho, do que aconteceu com a sua família, com o peso que ele traz e com a mágoa e com a culpa que ele traz dentro dele próprio do que aconteceu com os seus pais, e tudo o que ele carrega dentro dele e como isso pode ligar ou não ligar com, lá está, o monstro dentro dele, o monstro que ele transporta, que ele acha que está completamente controlado, mas que na realidade ele pode não estar 100% certo. E quem tenta explorar essa situação é, obviamente, uma personagem que vai entrar. Nós neste segundo arco temos então, Amadeu Cho tem uns blackouts, aparece em sítios completamente do nada, e a irmã tenta então analisá-lo por forma a perceber o que é que se passa com ele. Ele desaparece em determinados pontos e aparece noutros, quase como se estivesse num estado de sonambulismo, e ele tenta perceber o que é que se passa com ele, o que é que está relacionado, se está relacionado com a sua psique, se está relacionado com o monstro, tenta colocá-lo aqui em situações em que ele se enerve para tentar perceber o que é que acontece quando ele perde um bocadinho o controle, mas eles não conseguem chegar a conclusão nenhuma. Quem consegue e quem tenta realmente descontrolá-lo é uma vilã do poderoso Thor, que é aqui Enchantress, Encantor, que tenta então fazer-lhe uma proposta em que propõe que ele seja então o rei dela e que a ajuda a conquistar então os 10 reinos. Obviamente que ele tenta resistir, mas ela usa de todos os meios e mais alguns para convencê-lo a libertar o monstro dentro dele. Eu tenho que mostrar aqui esta imagem. Esta imagem é fabulosa, é uma analogia perfeita daquilo que eu tenho estado a dizer. A maneira como, quando o monstro parece que está a querer sair, ele deixar de estar então na mala do carro e passar para um lugar mais de destaque, neste caso ao lado do condutor, coloca aqui dúvidas no próprio Amadeu Cho se ele está ou não a controlar o monstro, e este giga-joga para trás e para a frente do monstro surgir ou não surgir, do medo, do descontrole, é realmente uma coisa que dá bastante interesse a este encadernado, a esta história. É o ponto alto para mim desta obra. Tenho a dizer aqui também que aqui, como já deu para ver, o desenho, o traço muda, não é? Temos aqui Mike Choi e tem aqui algumas cenas de ação, mas tenho que fazer aqui é a minha opinião, não é? E tenho aqui que fazer uma separação, apesar de serem os dois desenhos fantásticos, eu tenho que dizer que aqui acho que o desenho de Mike Choi não está para mim ao nível do Frank Cho. São gostos, obviamente, mas acho que aqui a dinâmica da ação, o traço, acho que para mim, apesar de ser muito bom, aliás, ninguém trabalha para a Marvel nem para nenhuma editora deste porte e desenha mal, não é? Mal desenho eu. É inevitável fazer sempre comparações. Se o livro fosse todo com o mesmo traço, ou gostávamos ou não gostávamos, havendo mais artistas, obviamente que é normal que façamos comparações, e na comparação acho que o Mike Cho nos primeiros 4 números tem um traço mais interessante, apela mais ao meu interesse. Obviamente que temos Hulk, temos Enchantress, falamos de Asgard, temos que ter então, obviamente, a aparição de a nova Thor, porque neste momento faz tudo parte do mesmo universo, não é? All new, all different, e então obviamente que terá a aparecer, então há aqui um crossover entre o Incrível Hulk e a nova Thor. Apesar de todos estes pontos, existe aqui uma batalhazinha, obviamente, o normal, não é? Ou seja, a gente já sabe como é que funciona com os super-heróis, eles nunca falam antes de agir, primeiro trocam umas lambadas e só depois é que começam a conversar e a entenderem-se, mas apesar de todos estes destaques que eu tenho feito e de ter gostado e de estar aqui a querer exaltar em certa medida os pontos fortes, tenho a dizer que, tirando isso, a história é um bocadinho na sua medida, tirando aqueles pontos altos que são pontuais, a história é um bocadinho, não é assim muito cativante. Este segundo arco, na realidade, até é mais aborrecido que o primeiro, nada de muito fantástico o Greg Pak faz aqui, algumas batalhas, alguns momentos interessantes, mas nada uau, e é esse o sentimento que fica para mim nesta obra, é que é uma obra média. Temos aqui no final então o One Shot, Amazing Science número 15, que acredito que nem sequer seja canon, é apenas uma história curta, tem meia dúzia de páginas, em que mostra o Amadeu Cho a trabalhar juntamente com Bruce Banner, estão a trabalhar com radiação gama e a tentar explorar as suas vertentes, nada de muito definidor, como eu disse, são meia dúzia de páginas, também não tem grande peso e acredito que não seja canon. No final, as habituais variant covers, com vários artistas e sugestões de coleções.
Ora, esta então foi a minha opinião em relação ao Hulk Pimpão, Amadeus Show. Eu sou, como eu digo sempre, sou grande fã do Hulk. Logo a minha perspectiva aqui se calhar é um bocadinho... Se calhar eu meto aqui uma mão um bocadinho pesada na minha análise. Apesar de que, por outro lado, também compensa com uma análise em que eu já sei que ela não é muito aclamada, como tal também não sou muito exigente com ela. Por isso eu acho que aqui acabam por se igualar. Por isso a minha opinião em relação a ela, que é... Não achei nada de extraordinário. Achei médio, por assim dizer. Eu acho que não tem fatores externos muito vincados. Acho que é ok. Vamos ver a continuação e esperar que ele melhore, porque é, como eu digo sempre, um dos meus personagens preferidos e eu quero que ele esteja sempre no auge. Para terminar, quero-te fazer novamente um apelo para subscreveres o canal, para partilhares, dares like. Peço também para dares algumas ideias de heróis ou de equipas que queiras que eu fale aqui nos próximos vídeos ou que faça análises. Deem ideias, deixem nos comentários. Comentem também se gostaram ou não gostaram desta fase, se o que é que acharam da minha opinião, se concordam, se não concordam. Quero também fazer um sorteio para comemorar os 500 inscritos quando lá chegar, não é? Mas estou já a ponderar essa situação, estou a tentar perceber mais ou menos como é que isso se faz e como é que não se faz, o que é que tenho que ter em atenção, mas estou a perspectivar essa situação, por isso inscrevam-se, inscrevam os vossos amigos para chegarmos lá rapidamente. Eu estou a ponderar fazer por etapas, se calhar nos 500, depois se calhar nos 1000, fazer assim, de X em X tempo, fazer assim um sorteio de uma obra. Por isso, apoia o canal, dá aquele like, partilha, comenta. Até mais.